Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje é dia de muito livro aqui no canal, porque nós temos o nosso de chegada de março de 2026. Então, o de chegadas são os nossos vídeos aqui de livros novos, livros que estão chegando aqui na biblioteca, livros que estão chegando aqui no nosso acervo. E a gente quer comentar rapidamente. O vídeo de hoje é um vídeo rápido, só para vocês terem um grande cardápio, um grande menu de indicações literárias. Mas como eu disse, são livros novos, são livros que eu não li, então eu vou apenas fazer breves comentários e seguir adiante para apresentar a vocês esse panorama de dicas literárias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de discussão sobre livros, comentários sobre livros, falar sobre livros, se você também é um amante dos livros, se você é um apaixonado por livros, se você é uma apaixonada por livros, uma leitora quanto mais, um leitor quanto mais, então sinta-se muito à vontade, sinta-se convidada a integrar aqui a nossa comunidade no Prazer em Conhecer LIP. Inclusive, conforme prometido no último vídeo, estou aqui com a nossa camisa especial, vou até levantar aqui para vocês verem aqui a camisa com a nossa logomarca aqui. Prazer em Conhecer LIP. Então será essa camisa que nós vamos utilizar, essa em um outro modelo também, vou mostrar também em um outro vídeo, mas essa aqui vai ser a camisa que nós vamos utilizar provavelmente no sábado, lá na Bienal do Livro, aqui da Bahia. Então, se você estiver na Bienal do Livro, se você identificar essa camisa pouco discreta, assim, essa enorme bola violeta aqui, com letras douradas, nada discreta, se você identificar, e se você quiser, claro, dá um toque pra gente, fala com a gente, e a gente vai fazer uma foto, e a gente vai colocar todas as fotos que nós fizermos lá na Bienal do Livro. Nós vamos colocar aqui na nossa conta no Instagram. E vamos fazer, obviamente, um vídeo aqui de agradecimento também a todo mundo que de alguma maneira, trocou ideias lá na Bienal do Livro. Então, dia 18, sábado, e dia 19, domingo, estarei o dia todo lá, de manhã e à tarde, lá na Bienal do Livro. Obviamente, garimpando livros como esses que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vai ser sempre um grande prazer dar uma paradinha, bater um papo com quem, de repente, gosta aqui do canal, acompanha aqui o canal, tá certo? Então é isso, comentários feitos, avisos feitos, vamos iniciar nossa relação de livros. Livros comprados, esses aqui foram livros comprados, como eu disse, em março de 2026. A ideia que é sempre fazer ao final de cada mês, hoje já é o dia, se não me engano, dia 10, dia 10, 11, já estamos mais ou menos na metade, chegando na metade do mês de março, do mês de abril, mas aqui eu falo dos livros que eu comprei em março. E, obviamente, ao final do mês de abril, inclusive com a Bienal no meio, vai ter muito livro novo chegando aqui na biblioteca no mês de abril. Mas esses aqui são os livros que chegaram, então, no mês de março. Ok? Vamos começar primeiro com os livros pequenos, livros que foram comprados por até R$ 2,50. Lembrando que são 19 livros que eu vou apresentar, que foram comprados por R$100. Então, 19 livros aí por R$100, fica em torno aí mais ou menos um pouco mais, se eu não me engano, de R$5 por livro. Então, essa é a ideia. Livros baratos, mas muito bons, e que eu acho que vão agregar muito aqui no canal. Então, vou começar com um clássico da literatura mundial, um autor que é muito conhecido, um autor que eu gosto muito, inclusive já li a sua obra mais conhecida, e tem mais um aqui que eu preciso ler ainda esse ano, uma menorzinha, mas encontrei uma menor ainda, é um pequeno conto, mas um conto muito conhecido, muito famoso, desse grande escritor russo, que é o Nicolau Gogol, e aqui nós temos o Retrato, esse conto que é de 1835, me parece que é um conto que fala aqui de pacto fáustico, bem interessante. Eu, como eu disse, não conheço a história a fundo, mas pelo que eu vi rapidamente aqui na quarta capa, parece ser um texto bem interessante, e eu sempre ouvi falar muito desse texto, o Retrato de Gogol. Então vai ser um prazer ter a oportunidade de ler esse texto aqui, comprado por apenas R$ 2,50 lá nesse tapetão que eu encontrei lá ao lado do Teatro Castro Alves. Foi lá que eu comprei esses livros. Todos esses livros que eu vou mostrar aqui foram todos comprados lá num pacotão, numa baciada aí de R$100. O segundo livro é esse aqui, também um clássico da literatura mundial. Esse aqui, inclusive, eu estou lendo, porque sempre tive vontade de ler esse livro. Esse livro era muito comentado, muito falado, mas eu não tinha tido ainda a condição de realmente jogar meu olhar sobre ele, ou seja, ler de fato o livro. Eu ouço muita referência, ouço muito falar sobre, mas nunca tinha tido a opção, a oportunidade de realmente ler o texto, que é um texto super referenciado não só na literatura, mas também na cultura pop. Estou falando aqui de Alice no País das Maravilhas, Esse que é um livro de 1865,
do Lewis Carroll. Lewis Carroll também é um pseudônimo, na verdade, o nome dele é Charles Dodgson, é um inglês, mas aqui nós temos o seu livro mais conhecido, né? Nós temos esse aqui, também temos Alice através do Espelho. Mas esse aqui é o primeiro super conhecido, super referenciado, como eu disse. Quem assistiu Matrix sabe do que eu estou falando. Inclusive eu comentei no Instagram, nós fizemos um vídeo lá na nossa conta do Instagram, também segue a gente lá no @prazer em conhecer Lipe. E falei um pouquinho desse livro aqui, de um outro que eu tenho aqui, Alice no País das Maravilhas e a Filosofia. Então esse é um livro que promete muito, uma leitura que parece simples, né? Parece à primeira vista uma leitura simples, mas eu acredito que tenha muita coisa aqui nas entrelinhas, muita coisa aqui para ser desvendada nessa leitura. Então, Alice no País das Maravilhas, também por R$ 2,50 lá nessa baseada. Outro clássico, fantástico. Esse aqui também já ouvi falar muito, né? Uma peça de teatro. Essa aqui eu já estou lendo, assim como eu já estou lendo aqui, Alice no País das Maravilhas também. Ainda estou muito no comecinho, não tenho muito o que falar, mas esse aqui eu já estou mais ou menos na metade. Esse aqui eu posso falar que eu já estou bem impressionado. Estou falando de Um Inimigo do Povo, do Eric Ibsen, grande escritor de peças, né? um escritor de peças teatrais. Essa aqui talvez uma das suas mais famosas peças. Tem também o Casa de Bonecas, também, que é muito conhecido do Ibsen. Essa aqui é de 1882, essa peça. E aqui, como eu disse, como eu já estou lendo, posso falar um pouquinho mais? Porque aqui nós temos um caso de um balneário, né? Uma cidade que vive aí dessas suas belezas naturais, dessas suas águas, que seriam águas, inclusive, com propriedades medicinais, quando, de repente, um desses personagens aqui, que é, inclusive, irmão do prefeito, descobre que essas águas estão contaminadas. E aí tem toda a reviravolta, tudo que vai acontecer em função disso, inclusive, mostrando essa tenacidade dele, né, do médico, doutor, se não me engano, é doutor Strongman, alguma coisa assim, e ele vai defender, ele vai descobrir essa contaminação e vai defender que isso será dito, né, que isso será publicado para todos. E aí, obviamente, vai ter quem será contra e quem será a favor. Eu estou na metade aqui e eu estou achando que muita gente que no começo aqui disse que era a favor do doutor, acredito que vai virar as costas para ele lá na frente. Mas vamos ver, vamos descobrir. Mas já estou lendo, livro fantástico, acho que vale muito a pena a leitura. E como eu disse, é um clássico de 1882 e também por R$ 2,50, né? Não tinha como não comprar. E agora vem um que não é um clássico, né? Esses três que eu comentei, todos são de escritores conhecidos, são obras conhecidas, mas esse aqui não é de um escritor conhecido, pelo menos eu não conheço, mas o tema me é muito interessante. O tema da psicanálise e do religioso. Estou falando aqui desse livrinho do Philippe Julian, que é um livro de 2008, livro recente aqui, 2008. E aqui nós temos a psicanálise e o religioso, Freud, Jung e Lacan, simplesmente o triunvirato aí, né, a santíssima trindade desse campo da análise psicológica, né, da psicanálise, psicologia analítica, da psicanálise. Então aqui nós temos vários, vamos dizer assim, três dos maiores estudiosos dessa relação psíquica, né, do que está por trás desses aspectos biológicos nossos. Então todo o mundo psicológico que existe por trás das nossas ações são reveladas aqui pelos estudos desses três caras fantásticos. E aqui estudando, como eu disse, não só me interessa o campo da psicanálise, o campo do estudo, na verdade não especificamente da psicanálise, mas o campo do estudo da cognição. Né? Isso é um tema que me interessa, eu já passei por outros livros que falam sobre isso, é um tema que sempre que eu encontro, eu tenho sempre adquirido e tenho buscado ler sobre esse assunto, porque eu acredito que a cognição é, vamos dizer assim, prévia para tudo, né? Então, para que você possa fazer qualquer tipo de reflexão, a gente parte dos nossos processos cognitivos. E esses processos cognitivos certamente são muito bem tratados e muito bem estudados pelos nossos três queridos aqui, Jung, Freud e Lacan. E tratando de um tema que também para mim é muito caro, tem uma parte aqui da nossa biblioteca que é só para tratar sobre isso, que é o aspecto religioso da humanidade. Né? A humanidade realmente ela é muito guindada, ela é muito guiada, ela é muito se constrói muito em torno dessas imagens religiosas, né? dessas crenças religiosas, dessas estruturas religiosas. Então, para mim, é basicamente interessante, é particularmente interessante, tanto o lado da psicanálise, quanto também quando a psicanálise se debruça sobre esse aspecto religioso. Então, me parece que é um livro, como eu disse, curtinho, mas bem interessante, estou bem empolgado para ler. Acredito que será uma leitura rápida, mas vai ser bem enriquecedora. Então, também por R$ 2,50. Então, nós temos aqui de cara 4 livrinhos
super legais, eu acho que muito interessantes, 3 deles clássicos, e o último, um livro que fala de um tema que me é muito caro, né? Na verdade, uma abordagem muito cara, que é a psicanálise, e um tema que é muito caro, que é a religião, então por apenas R$10. Então é disso que nós estamos falando quando a gente fala de livro barato. Então vamos seguir, porque a gente já tem muito livro pela frente. Vou começar com um, talvez de todos que eu vou falar aqui, talvez seja o menos conhecido, não é tão popular assim, né, vamos dizer, mas é um tema que me interessa também. Comprei muito pelo tema, comprei pelo autor também. O autor é conhecido por um outro livro, né, muito referenciado, muito bem falado. Então, por isso, comprei. Esse aqui, A Cidadania, né, Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é muito conhecido pelo livro Os Bestializados, que fala do processo de república, né, de construção da República Brasileira, a questão do Rio de Janeiro. Então aqui nós temos um outro livro dele, como eu disse, o autor já me chamou a atenção, e aqui o tema também é bem interessante, porque é justamente essa construção da cidadania, né? Um conceito fundamental para qualquer república, né? Essa ideia da cidadania, dessa atuação, dessa condição mais ativa do cidadão em relação aos interesses públicos, aos assuntos públicos, né? Então isso inclusive que faz dar o tom da alma do que é uma república, né? Uma república, res pública, uma coisa pública. Então, tudo que é coisa pública deve interessar ao cidadão. Então, é isso que a gente vai ver, imagino eu, né? Como eu disse, não li, mas imagino que é o que eu vou encontrar aqui. Então, foi por isso que eu comprei esse aqui. Esse aqui é o primeiro por R$5 da série que eu vou começar a mostrar agora. Acabaram de R$2,50, vamos começar hoje de R$5. O próximo, não vou falar nada. Por quê? Primeiro, porque é um livro que a gente já está mergulhado nele. Só, não sei se comentei aqui o ano, eu gosto sempre de deixar os anos aqui para a pessoa colocar suas referências, seus contextos históricos. Então o ano aqui é de 2001, o ano da publicação desse livro aqui. E um outro, esse como eu disse, como eu estava dizendo, não vou falar nada porque é um livro que a gente já está falando bastante aqui no canal. A gente vem há 3 semanas debruçado sobre esse livro e certamente a gente ainda vai passar muito tempo debruçado sobre ele. Inclusive eu li o vídeo dessa semana, né, seria o 4º vídeo dessa série. Não fiz porque como esse 4º vídeo é um vídeo mais de reflexão, um vídeo mais aprofundado, não é tanto um vídeo de resenha. Esse aqui eu estou precisando construir um roteiro bacana. Estou fazendo umas leituras à parte, né, umas leituras extras para construir esse roteiro, por isso que eu não estou trazendo hoje. Como eu sempre digo, eu prefiro não trazer um vídeo, mas quando trago esse vídeo está realmente construído como eu quero, né? Está no nível que eu quero. Então, por isso eu escolhi não trazer esse vídeo hoje. Vou fazer o vídeo, né? Estou fazendo esse vídeo aqui de chegada, de livros novos, porque não quis entrar ainda no 4º vídeo. Espero que na semana que vem, apesar de que semana que vem tem Bienal, né? Então, até acredito que vai ser difícil fazer isso também. Mas o 4º vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre esse livro promete ser um vídeo muito bom, porque eu realmente estou construindo um roteiro está abarcando vários aspectos que estão tratados na obra, mas que têm suas origens na psicologia, na filosofia oriental. Então, estou trazendo vários aspectos aí para discutir esse livro. Então, não vou falar nada, porque já estamos falando demais dele. Estou falando aqui de O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, de 1927. Então, mais um livro que foi comprado nessa leva e que eu de imediato comecei a ler, porque a gente já estava discutindo ele lá no Tertúlias Sabáticas. Então eu queria muito ler o livro, então já comecei a ler, já li, já estou debulhando, já estou mergulhado nesse livro aqui. E a gente continuará falando muito desse livro ainda em 2026. Então vou seguir adiante. Aí sim, vou seguir com um outro Hermann Hesse. Esse aqui eu não conhecia, aproveitei para comprar lá, né, também por R$5. Esse aqui é Quem Pode Amar é Feliz, do Hermann Hesse, como eu disse. Essa é uma publicação de 1986, né, bem posterior à morte do Hermann Hesse. Aqui é uma coletânea de prosa e poesia do Hesse, falando sobre o amor, né, que é um tema muito basal, né, um tema muito fundante da discussão do Hermann Hesse em várias das suas obras. Então aqui nós temos também vários tipos diferentes, né, modalidades diferentes de escrita, como eu disse, poesia e prosa, com diversos contos, aforismos também, né, poemas. Então vamos explorar um pouco mais de Hermann Hesse aqui com Quem Pode Amar é Feliz, esse, como eu disse, de 1986. Seguindo aí para mais um que eu tô lendo, eu não sei nem se essa expressão é correta. Eu tô quebrando a cabeça para ler esse livro. O livro
dos mais complexos que eu já li. E eu sempre digo, a leitura ela deve ser um processo de repertório e ressonância, né? Como toda forma de arte. Repertório e ressonância eu tendo a acrescentar aqui a reflexão também, né? Mas, como eu disse, pelo seu repertório, você vai ressoar ou não com uma determinada obra, ou melhor, uma determinada obra vai ressoar mais ou menos em você a partir do seu repertório, da sua vivência, da sua experiência. Então, esse livro, eu acredito que seja um livro que eu vou precisar reler lá na frente, porque é um livro bem complexo, é um livro bem... ele depende de muitas outras leituras. Ele depende de uma familiaridade com alguns termos que decorrem de outras leituras que eu eventualmente não tenho. Então, mas ainda assim, eu sempre gosto de fazer a leitura. Mesmo não entendendo tudo, mesmo que você não consiga absorver 100% do livro, faça a leitura. Atravesse a leitura, passe por aquele processo, aquele texto que às vezes é um pouco mais difícil, mas acho que tudo isso faz parte do seu processo de crescimento. Inclusive, se deparar com questões que você não conhece, mas de alguma maneira tocá-las, ainda que você só venha a entender totalmente aquele conceito ou aquela discussão mais à frente. Mas pelo menos você já teve contato com aquele conceito, você já teve contato com aquela discussão. Então, por isso, eu acredito sempre que, independente da dificuldade, do nível de complexidade do livro, vale a pena a sua leitura. Não quer dizer, como eu disse, não quer dizer que você vai absorver 100% do livro, nem que você tenha que absorver 100% do livro. Mas eu acredito que sempre vai ser proveitoso, mesmo quando você faz uma leitura que seja uma leitura complexa. Estou falando aqui desse livraço fantástico chamado Grande Hotel Abismo, do Vladimir Safatli. Esse é um livro de 2012. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ter esse livro autografado. O Vladimir Safatli esteve aqui em Salvador, esteve aqui na UFBA para uma palestra, e eu eu fiz questão de estar presente para poder pegar esse autógrafo, até porque o Vladimir Safatli é um autor que eu já acompanho há algum tempo, já li, já apresentei aqui no canal A Esquerda que não teme dizer seu nome, e também um outro livrinho dele que foi, não é à toa que esse aqui é complexo, porque o outro é muito curtinho, e ainda assim já foi um dos livros mais complexos que eu li em 2025, que foi o Lacan, né, a apresentação que ele faz da filosofia e da psicologia de Lacan. Então, grande livro, estou aqui, sei lá, 5%, sei lá, 10% do livro, mas quebrando a cabeça, mas fazendo questão de ler, de voltar, de tentar entender novamente, ler às vezes a mesma página 2, 3 vezes, mas esse é o processo muito, muito bom, tem sido muito, muito rico a leitura desse livro aqui. Tem sido muito, muito rica a leitura desse livro aqui. Outro livro que eu não vou falar muito, porque vai estar em outro vídeo nosso, que é o vídeo de leituras de março, né? Todos os livros que eu li em março, eu vou fazer um vídeo especial, aí sim, aprofundando um pouquinho mais, falando, né, detalhando um pouquinho mais. Então esse aqui tá no vídeo, vai estar no vídeo de leituras de março, então não vou entrar em detalhes, acompanhe para pegar esse outro vídeo aqui, que é o A Desmedida na Medida, do Albert Camus. Esse que é um livro de 1962, é pouco ano, acho que pouco tempo, acho que 2 anos após a morte do Camus. Camus morreu em um acidente de carro em 1960. Em 62, a Gallimard, né, a sua editora, a editora pela qual ele publicava suas obras, publicou isso aqui. Esse aqui, na verdade, é um segundo volume de uma trilogia com os textos do diário de Camus. Então aqui são escritos do diário mesmo, escritos muito particulares, às vezes é apenas uma frase, às vezes é um comentário, às vezes é uma tese que ele desenvolveu em outros livros, como, por exemplo, o Mito de Sísifo. Então, esse livrinho aqui, para mim, foi uma leitura espetacular. E, como eu disse, não vou descer a detalhes aqui, vou deixar para fazer bastante comentário sobre ele lá no vídeo de leituras de março. Seguindo adiante, mais livros de R$5 nessa baseada que eu consegui encontrar ali na frente do TCA. Um autor que já é favoritaço da casa. Como eu disse, eu vou sempre dizer que é o último livro que eu leio desse cara, e eu sempre vou comprar, porque esse cara nunca me decepciona. Estou falando aqui de Charles Bukowski, com seu Mulheres. Esse aqui é de 78, né? Uma coletânea, na verdade é um romance. Esse aqui não é coletânea, o coletânea é o segundo que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um romance com o velho e bom Henry Chinansky, ele mesmo, o alter ego, né? Quase que um alter ego do Charles Bukowski, que já aparece em vários outros textos do Bukowski, como por exemplo o Hollywood, né? Que eu já li, um dos grandes romances que eu já li, e também o Cartas na Rua. Todos eles aí tem o Henry Chinansky como grande personagem, como grande protagonista, que é a mesma coisa aqui com o Mulheres, onde o Henry Chinansky está se debatendo aí, está tendo suas desventuras
com o sexo oposto. Então vamos ver o que é que vem daqui, mas vem aquela velha e boa loucura do Charles Bukowski que a gente já tão bem conhece e adoramos. E da mesma forma, claro, vi o segundo, não pude recusar. Comprei também o Fabulário Geral de Delírio Cotidiano, típico nome para um livro do Charles Bukowski. Aqui sim, aqui é uma coletânea, essa é de 1983, né? Aqui é uma coletânea de vários textos, aforismos, textos mais curtos, textos mais longos, do nosso velho Buck. Então aqui também mais uma leitura que eu espero encontrar aquela velha loucura ácida, cínica, irônica, mas muito, muito profunda, se você conseguir atravessar essa camada de ironia e de cinismo do Bukowski, você vai encontrar muita coisa boa. Então, mais um Bukowski aqui para nossa coleção. Vamos adiante aí com um grande clássico da filosofia. Esse é um livro que também é muito conhecido, muito falado, sempre teve no meu radar e faltava a oportunidade de fato ter contato com ele, e agora vou poder ir ao texto base, né? Eu tinha muito texto, como eu disse, textos falando sobre esse autor, textos falando sobre essa obra, mas agora eu tenho a oportunidade de ler a obra em si, que eu sempre acho que é o mais interessante. Então, você sempre vai poder encontrar gente falando sobre a República de Platão ou sobre a Política de Aristóteles, mas sempre que você tiver a oportunidade, vá no texto original, né? Leia a Política, leia a República, leia, por exemplo, sei lá, vamos botar aí Erasmo, com o Elogio da Loucura, leia do Contrato Social de Rousseau, ou seja, são livros sempre citados, sempre falados, e que servem como base para muitos outros livros, mas se você puder ter contato com o texto original, é sempre uma boa pedida, tá? Então, falando aqui, no caso, vou ter contato com um super texto que eu sempre vou falar, que agora eu vou poder ler. A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Esse foi publicado originalmente em 1930. E aqui temos o Ortega y Gasset, um grande filósofo, discutindo justamente essa construção do que ele chama de homem-massa, né? essa perda da individualidade dentro desse processo de início do século, né? Aqui estamos falando de um livro escrito aí, publicado em 1930, então escrito aí nas primeiras décadas do século passado. Então, grande livro, como eu disse, super referenciado, e finalmente está aqui nas minhas mãos por apenas R$5, né? Essa que é, de fato, a melhor parte. Mais um livraço de filosofia, esse de um cara que é, particularmente para nós aqui, né, nós baianos, é um grande orgulho, porque é um nome muito forte, é um nome muito referenciado, muito elogiado no campo da filosofia, que é o professor João Carlos Salles, atualmente candidato a reitor voltar a ser reitor da nossa universidade, né? O professor João Carlos é um grande pesquisador e quando foi reitor, teve um papel muito, muito importante na Universidade Federal da Bahia. Então, um cara que sempre proporcionou muitos momentos de discussão, trouxe muita gente importante para cá, trouxe muita gente para debater ou para apresentar suas ideias lá na nossa querida reitoria da UFBA. Então, assim, é um cara espetacular, um cara que contribui demais para a cultura na Bahia. E entre as suas contribuições está esse livrinho aqui, A Filosofia de Durkheim. Esse que é um livro de 1998, justamente discutindo a filosofia de um dos pais da sociologia, né? O Emile Durkheim, eu tinha a referência dele muito na sociologia. E achei bem interessante essa discussão. O professor João Carlos, que é um dos grandes especialistas em filosofia, né, na Bahia, eu diria até no Brasil, porque é um grande especialista em Wittgenstein também, né, Ludwig Wittgenstein, que é um grande filósofo da linguagem. Então o professor João Carlos é um grande especialista em Wittgenstein, mas eu não sabia que ele tinha esse apreço também pelo Durkheim, inclusive por esse olhar filosófico sobre a produção durkheimiana. Então, estou muito interessado nesse livrinho aqui também. Agora vou para um que é peça basilar, peça fundamental da filosofia. Esse aqui é um dos grandes livros, né? Livros também super referenciados, super falado. A exemplo do Ortega y Gasset, né? Aquele livro que você sempre ouviu falar, e agora eu vou ter a oportunidade de ter contato direto com o livro. Inclusive já estou lendo também, já comecei a ler esse livraço aqui. Eclipse da Razão, do Max Horkheimer. Esse é um dos grandes nomes da primeira geração da Escola de Frankfurt, né? Ao lado aí do Theodor Adorno, do Herbert Marcuse, Erich Fromm. Então esse livro é fantástico. Esse livro sempre falar muito desse livro.
estou muito ansioso para a leitura desse livro aqui, que esse é uma das bases totais da Escola de Frankfurt, que é uma das grandes, das grandes experiências, né, das grandes iniciativas de reflexão filosófica do século XX, e que tem rebatimentos até hoje. Né? Até hoje, quando se fala de indústria cultural, você ainda está com a referência da Escola de Frankfurt. Então, esse aqui é um dos grandes livros de um dos grandes representantes da Escola de Frankfurt. Então, também por R$2, preço magnífico, não tinha como ficar de fora da minha lista aqui. Então, leremos quanto antes melhor Eclipse da Razão, do Mark Horkheimer. E só pontuando que esse Eclipse da Razão aqui é porque uma das teses principais do livro, se não a tese principal do livro, é esse uso da razão não como um discernimento, né, mas como um mero instrumento da vontade, né, um mero instrumento de assim, um elemento muito mais operacional do que um elemento de reflexão. Então, essa razão instrumentalizada é um dos pontos fundamentais aqui desse livraço. Então, estou muito ansioso para ler Eclipse da Razão, do Mark Horkheimer. Vamos adiante, aí já com uma literatura, uma ficção de um dos grandes caras, um dos grandes autores. Esse aqui não tem questionamento. Estou começando a ler um outro texto dele, né, para sentir um pouco desse autor. Não conheci esse autor vai estar entrando aí no meu radar agora em 2026, mas eu já trouxe o segundo dele aqui. Tive a oportunidade de comprar o segundo e não pensei duas vezes. Estou falando aqui do José Saramago, com seu As Pequenas Memórias. Esse que é um livro de... Eu não falei aqui o ano do Eclipse da Razão, é de 1947. Tá? Então esse aqui do José Saramago é de 2006. E aqui são reminiscências, de fato. Aqui é um livro de memórias do José Saramago da sua infância, né, em Portugal. Então estou ansioso também para ver esse outro lado. Né? Não só o lado ficcional, mas também um pouco do lado da vida desse grande autor. Então, Pequenas Memórias do José Saramago também, por R$5. Acho que vale muito a pena. E se você já leu esse livro, ou se você já leu qualquer um dos livros que eu falei, ou dos próximos que eu vou falar, comenta aqui, bota aqui nos comentários o que é que eu devo esperar desses livros. Como eu disse, são livros que eu não li ainda, estão chegando agora na biblioteca, então estou ansioso para incorporá-los aqui ao nosso repertório. Mas se você já leu algum desses livros, ou tem vontade de ler, me conta aí nos comentários. Esse próximo também aqui, base fundamental da filosofia. Esse aqui também é leitura obrigatória para todo mundo que é do campo da filosofia. Estou falando de Ética, do Baruch de Spinoza, grande pensador holandês, né? Tem um vínculo muito grande com a Holanda aqui, apesar de ter uma referência portuguesa, né? Sua família é de Portugal, mas ele tem a sua base em Amsterdã. E nesse livro aqui, é um livro de 1677, estamos falando aqui de século XVII, e até hoje é referenciado, até hoje é comentado, até hoje é uma referência grande para grandes autores de hoje. Então, por exemplo, Mariana Chauí é uma grande pesquisadora de Spinoza, né? Então é um autor que tem rebatimento muito forte na filosofia. E essa é uma das suas grandes obras. Eu já tinha aqui o Tratados Político, né? O Tratado Político do Spinoza, mas essa sempre foi mencionada para mim como sendo a sua grande obra, a Ética, e agora está aqui na nossa biblioteca. Então esses foram os livros de R$5. E agora, para finalizar, 3 livros por R$10. Cada um deles certamente vale muito mais do que isso. Vou começar com essa pedrada aqui, esse tijolo, que é o Anti-Édipo, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. É porrada demais, né? Isso aqui é uma base do pós-estruturalismo ali francês. Né? Esse é um livro de 1973, exatamente. 1973, viu ali escrito nos escombros, né? Nos movimentos, no impacto causado pelo maio de 68, lá na França. E ele vem destruidor, né? Esse é um livro, literalmente um livro iconoclasta. Ele vem para destruir vários conceitos consagrados no campo da psiquiatria, da psicanálise. Aqui a gente está muito no campo também do pensamento, da cognição e do elemento do desejo, por exemplo, né? Como esse elemento do desejo ele é distorcido dentro da sociedade pelo que seria o padrão de pensamento principal, né? O padrão de pensamento mais generalizado. E aqui eles vêm para demolir isso, eles vêm para reconstruir essa história, reconstruir esse entendimento do desejo dentro da sociedade, dentro do indivíduo. Então estou muito ansioso por esse livro aqui. Temos praticamente, né, absoluta certeza
que vai ser uma leitura bem complexa também, bem difícil, mas como eu disse, acho que vale muito a pena, mesmo, né, não tendo talvez todas as referências necessárias para ler um livro como esse, para entender 100% um livro como esse. Eu acho que é uma leitura muito interessante, uma leitura que vale a pena você fazer mesmo diante de alguns elementos que hoje em dia, com a internet, você pode pesquisar, você pode, de repente, diante de alguma dúvida, algum conceito que você não entendeu muito bem, você pode ir lá na internet pesquisar. É isso que eu vou fazer, não tenho dúvida, que a cada passo aqui, se eu sentir dificuldade em algum elemento, vou atrás, vou pesquisar, vou tentar entender o que é, mas certamente é uma leitura que vale muito a pena. E por R$10, pelo amor de Deus, né? Um tijolo desse, uma pedra fundamental da filosofia contemporânea como esse aqui, por R$10, vale muito a pena. Mais um, esse aqui é um livraço, esse aqui também já tinha ouvido muito falar desse livro, e finalmente chegou às minhas mãos e vou fazer essa leitura e espero que o quanto antes, porque o autor é muito conhecido e o tema é um tema particularmente caro, principalmente agora no século XXI, onde a questão da saúde mental, onde a questão da estabilidade mental está sendo muito discutida. Então um livro como esse vale muito a pena a sua leitura. Estou falando aqui de O Demônio do Meio-Dia, né? Uma anatomia da depressão, do Andrew Solomon. Esse que é um livro de... Deixa eu ver aqui... Eu sempre gosto de dizer o ano de publicação do livro. Cadê? 2000, 2002? 2008? Peraí. Minha letrinha aqui não está ajudando, não. 2001. 2001. Então, esse livraço aqui, discutindo justamente a questão da depressão, né? Tanto as suas origens quanto o seu processo. Né? O que é que faz, o que é que gera isso? Né, o que é que gera esse estado, né, um estado que tem atingido tantas pessoas, né, e que tem provocado tantas consequências negativas para muita gente, para muitas pessoas, para muitas famílias. Então, eu acho que é uma leitura bem interessante, não só do ponto de vista da situação médica, vamos dizer assim, mas principalmente sobre o ambiente, né, o que causa isso, que sociedade é essa que tem causado tantos casos de depressão, que tem causado tanta instabilidade emocional, né? Tantos problemas que repercutem sobre o estado mental das pessoas. Então acho que esse aqui é um livraço, como eu disse também, um tijolo, que vale muito a pena a leitura, principalmente para quem se interessa por esse aspecto da saúde mental, né? De todos nós, que me parece que hoje em dia está sofrendo muitos ataques, né? Tem que lidar com muitos obstáculos. Todo aquele que quer manter a sua saúde mental, né, estável, a sua saúde mental perfeita, acho que tem que ser sempre um esforço muito grande diante de tantos obstáculos que nós temos hoje, que proporcionam aí, né, que estimulam a que a gente saia do eixo. Então, acho que uma leitura como essa vem muito a acrescentar para a gente. E, finalmente, o último livro dessa minha baseada é de 19 livros por R$100. É um livro também super referenciado, super conhecido, super falado, e que finalmente eu vou ter a oportunidade de ler. Estou falando aqui de Império, do Michael Hart e do Antônio Negri. Esse que é um livro de 2000 e um tijolo também, como eu disse. É um livro que é super referenciado. Tem muita gente que discute esse livro e discute pelos dois lados, né? Discute para reforçar as suas teses e discute também para negar as suas teses. Aqui nós temos a ideia do que faz, né? Como é construído um império, né? O império no sentido de um poder global, de um poder hegemônico. Como essa construção se dá e se nós estamos, de fato, e é aí que ele está trazendo um contexto do final do século XX, se nós estamos, de fato, num começo de uma nova era de impérios, né? Uma nova era imperial, um neo-imperialismo. Então é disso que ele vai tratar aqui nesse livraço, que eu estou muito ansioso para ler também. Como eu disse, muito referenciado. Eu já tenho aqui na biblioteca muitos livros que falam sobre esse livro, mas agora eu vou ter a oportunidade de ler o livro no original. Eu acho que sempre é o mais importante a ser feito, né? Você ir atrás do livro original que está sendo discutido, que todo mundo fala, mas é bom que você não fique tendo contato com o livro apenas por terceiros, que você faça a sua leitura direta no texto original. Então é isso, 19 dicas de leitura de 19 livros por apenas R$100. Eu acho que isso demonstra, como eu sempre digo aqui, que para você construir a sua própria biblioteca, para você construir o seu acervo literário, você não precisa gastar tanto, basta você se dedicar a essas garimpagens por vários lugares, feiras de livros, saldões, bancas de livro. Então, onde você passar que tiver
uma banca de livro, dá uma olhada, você pode encontrar algo muito interessante que vai acrescentar muito a você no seu repertório. É isso? Então não deixe de seguir a gente lá no Instagram, no @prazeremconhecerlip, @prazeremconhecerlip no Instagram. Seguir a gente aqui, se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente sempre tem os vídeos todo final de semana, então esse ano estamos conseguindo manter essa média de vários vídeos aqui, mantendo uma certa regularidade aqui no YouTube, então isso pra gente é muito bom também, porque para nós é sempre um prazer estar aqui fazendo esses vídeos, então a gente também espera que para vocês acrescente de alguma maneira o repertório de vocês, acrescente para quem apenas quer ouvir alguém falando sobre livros, quer ouvir dicas de livros, ouvir títulos novos, títulos que vocês não conhecem, autores que vocês não conhecem, mas de repente podem ser interessantes, podem lhe interessar pelo que você tem de campo aí de repente, eu gosto de filosofia, eu gosto de psicologia, eu gosto de sociologia, eu gosto de economia. Quem são os caras, né? Quem são os nomes, quem são os livros mais importantes, quem são aqueles autores que valem a pena a gente buscar. Então, um pouco dessa minha linha de panoramas literários, ou esses vídeos como de chegada, que a gente traz vários livros, né? A gente traz uma avalanche de livros aqui. A ideia é um pouco isso, é apenas colocar esses livros e esses autores no radar de vocês. Se vocês se interessarem, aí sim, vocês vão atrás, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like, se inscrevam aqui no canal, acompanhem a gente lá no Instagram e, claro, estejam conosco lá na Bienal do Livro da Bahia. Se vocês enxergarem aí por aí esse grande círculo nada discreto, violeta e dourado, não deixem de falar com a gente e a gente para nós vai ser um grande prazer estar com vocês e a gente registrar esse momento. Uma turma aqui que gosta de bons livros, que gosta de discutir literatura, que gosta de falar sobre livros. Então, para todo mundo que é amante dos livros, fiquem muito à vontade, se sintam convidados para estarem aqui na nossa comunidade, se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente lá no Instagram, tá certo? É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.